Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E no quartinho de quem? Da nossa princesa. Ontem chegou as gavetas que a minha cunhada foi buscar. Eu até comentei com vocês no último vídeo. As gavetas do guarda-roupa. Eu comentei com vocês que eu ia envelopar, mas eu olhando, parece que elas estão boas. Então vamos ver se eu vou evitar essa fadiga aí de envelopar. Eu vou envelopar só 3 naquele tom amadeirado pra ficar diferente, um estilo diferente. E eu com certeza vou gravar e mostrar tudo pra vocês. As gavetas estão muito sujas, então eu vou começar a limpar e vocês vão acompanhar. Olha, gente, as patinhas do Benício, né? Ela trouxe ontem à tarde, quase a noitinha. E aí, por isso que eu não limpei. Eu deixei pra hoje, que é sábado. Aqui essas madeirinhas são da parte de trás. Então, mais uma vez, o Vitor vai ter que mexer nesse guarda-roupa, gente. Porque a gente viu que o fundo ficou um pouquinho mole, ó. Um pouquinho não, ficou mole, ó. Tá vendo? E essas madeirinhas aqui, vou mostrar de pertinho. São as madeirinhas que dá o encaixe, ó. Então, ele não vai precisar desmontar o guarda-roupa inteiro, mas o fundo ele vai precisar mexer pra deixar bem resistente. Olha, até que tá, mas ó, se mexer fica bem mole. Então, por isso, a gente não entendia como montar o guarda-roupa, então vai ser a 4ª vez que vamos mexer nele. Só que pelo menos agora é só no fundo. Então, bora limpar essas gavetas e depois, a hora que tiver tudo limpinho, eu mostro pra vocês como elas estão na frente. Bom, gente, atualizações para vocês aqui do quarto. Ontem, que foi domingo, eu e o Vitor mexemos no armarinho que estava aqui, né? Vocês lembram? E aí a gente separou algumas coisas que ia pro guarda-roupa. Eu deixei essa parte aqui só pra gente guardar documento, as coisas que estavam no armarinho que não ia lá pra fora. E essa parte aqui e essa daqui vai ficar pra ela mais a cômoda, né? Como é um guarda-roupa super espaçoso, então a gente deixou só aquela parte pra ocupar com coisas da gente. Aqui tá todos os sapatos, agora hoje eu vou estar levando lá fora. Vai ter alguns sapatos que eu vou ter que lavar, só que agora tá um climinha assim, ó, bem de inverno hoje, então não vou mexer nada assim, em questão de lavar sapato, que tem que estar aquele sol pra poder secar, senão até embolora o sapato. E o que que acontece? Ontem a gente acabou não terminando de guardar as coisas lá fora, porque o Vitor ficou um tempão arrumando o armarinho que ele tava bem mole, né? Por ser um armarinho mais antigo. E aí nós tínhamos culto pra ir, acabamos nem terminando. Então, essas botas, todos os sapatos vão lá pra fora. Aqui no guarda-roupa, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu guardei as minhas bolsas aqui. Eu tenho bem pouquinha bolsa. Algumas eu fiquei com dó de desfazer ainda, mas eu precisava comprar umas bolsinhas novas, que as minhas estão bem velhinhas. Ali em cima eu guardei tudo que é da área da saúde, vamos dizer, né? Claro que tem algumas coisas misturadas, mas ali a cestinha de remédio, naquela lata lá é tudo que é pra pronto-socorro, assim, gaze, luva, né? Inalador, que eu tenho 2, esse negocinho aqui que é de fazer lavagem nasal. Então isso daqui é a única coisa que tá aqui, né? Que não é. E lá no fundo que é uma mesinha de café da manhã.
Aqui embaixo tá todas as coisas de artesanato, as minhas coisinhas, gente. Aqui algumas coisas que eu levo na igreja. Na gaveta, como eu falei, né, ainda a gente não decidiu na questão dos puxadores. Também tem um monte de coisa de lembrança, tipo assim, isso daqui é um pacote de lembranças que eu tenho desde a minha infância, estojo. Aqui é meu negocinho de costura, então eu fui colocando aqui. Opa! Nessa do meio, gente, deixa eu abrir aqui, que sem puxador tá difícil. Eu guardei tudo que é controle, óculos de sol, caixinha de celular. Eu deixei tudo guardado aqui. E nessa daqui de baixo, eu guardei tudo que é documento, né? Alguns papéis em brancos que eu tenho, folha de sulfite, livros, essa bíblia aqui minha que eu gostaria muito de mandar restaurar ela. Aí então, tá tudo aqui, esses documentos. Deixei tudo separadinho. Bom, gente, o armarinho, ele ficou aqui, né? Eu quero colocar ele nessa parede. Então, pra eu colocar nessa parede, o Vitor vai ter que passar essa madeira pra lá ou colocar essa madeirinha aqui. A gente tá pensando ainda. Só que como os sapatos eu vou ter que trazer pra não deixar espalhado lá, eu já vou colocar no armarinho. Só que, por enquanto, vai ficar aqui, mas não vai ser o lugar fixo dele. Até porque fica muito próximo. Aqui onde pega sol, onde pega chuva. Pegar sol é o de menos, mas é mais a questão da chuva e porque ele ficou bem ao lado do ralo, né? Então, não foi um lugar muito bom. Até porque quando a gente for lavar, você precisa passar o rodo para levar água ali pro ralo, né? Ou a água que acumula ali, acaba poçando um pouquinho. E se o armarinho fica ali, tem mais chances de molhar do que aqui. Então, vai ser uma coisa que a gente vai mudar, talvez no final de semana, que é quando o Vitor tem mais tempo mesmo pra fazer essas coisas. Então, vai ter essa mudança. Só que aí ele arrumou o armarinho, ele tem chave, deixa eu pegar aqui pra ele. Ele tem a chave, ó. Ele deixou mais rígido, que ele tava bem mole. Olha como ele tá por dentro. O Vitor deu uma boa de uma arrumada, mas como eu falei, ele tá bem velhinho, né? Então, não tinha muito o que fazer. Então, por enquanto, tá assim. E eu vou colocar os sapatos aqui dentro. Gente, vocês viram que eu fiz pão de queijo ontem, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Alguns eu assei, né, e outros eu deixei aqui no saquinho. Deu bastante, porque eu fiz quase 1 quilo de polvilho azedo, só que o que acontece? O que aconteceu que eu não terminei de mostrar pra vocês, né, quando ficou pronto? Eu achei que eu tinha mais um saquinho de queijo parmesão ali no meu armário. A hora que fui procurar, eu já tinha colocado os outros ingredientes, não dava mais pra voltar pra trás. E eu não tinha. Eu tinha só metade de um saquinho de parmesão. Eu fiz quase 1 quilo de pão de queijo. E aí, então, gente, ficou muito fraquinho com o gosto do queijo. Aí, o que eu fiz? Eu assei só alguns pra gente comer, porque ficou mais um gosto de um pãozinho de polvilho do que um pão de queijo. Aí, então, essas bolinhas, deixei ele congelado. Aí, eu vou comprar queijo, né? Saquinho de parmesão, que eu acho que é o que dá mais gosto e sabor no pão de queijo. Eu vou comprar uns 2 saquinhos e depois eu vou deixar ali derretendo novamente o pão de queijo. Só congelei pra não estragar.
E aí eu vou misturar na massa e refazer os pãozinhos de queijo pra dar aquele gostinho bem, assim, gostoso. E aqui sobre o guarda-roupa, já pra finalizar o vídeo pra vocês e depois mostrar a sapateira, deixa eu explicar. O fundo dele, né, que eu falei que chegou as madeirinhas, que o Vitor mexeu, como vocês podem ver, ficou bem resistente agora, ó. Ele colocou as madeirinhas certinho, então ficou perfeito. As gavetas, eu falei pra vocês que eu ia adesivar só 3, e eu decidi adesivar 6 gavetas e deixei as 3 do meio. Eu vou pedir a opinião de vocês. Eu tô invocada ainda, gente, não sei. Eu invoquei com essas 3 do meio, tô querendo envelopar elas também, né? Ignorem porque ainda tá sem o puxador. Mas o que vocês acham? Acha que assim tá bom? Ou vocês acham que eu devo envelopar as 3 do meio também? Tô assim nessa dúvida. Então, aos pouquinhos a gente tá ajeitando o quarto, né? Passamos o armarinho, como eu falei pra vocês, aquele sacão que tem ali preto, são coisas que eu tirei, que eu vou levar lá pra minha avó. E tirei também uns cilindros, não lembro se vocês lembram, cilindros de festa. Eu acabei jogando fora, gente, porque como eu ganhei a decoração de chá de bebê, então eu não ia utilizar mais eles. Então, eu acabei jogando fora e mais um monte de coisa que tava ali no armarinho. Então, assim, aos poucos o quarto vai tomando forma. O guarda-roupa não vai ficar exatamente nesse lugar. Capaz que a gente traga ele um pouquinho mais pra cá. Ou eu acho que eu vou trazer um pouquinho mais pra cá. O guarda-roupa, deixar ele mais encostado na parede. E aí a cômoda vai ficar aqui porque a gente pensou de colocar a cômoda ao lado do guarda-roupa. Só que aí esse espelho vai perder, né? Não vai perder a sua utilidade porque ele vai ficar virado para a parede. Então a gente acha que por enquanto não vamos mudar a cômoda. A gente pensou de colocar ela aqui também, mas o espelho vai ficar virado para lá. Então eu acho que a cômoda vai permanecer aqui. Aos poucos a gente vai tirando essas coisas depois que a gente finalizar lá fora na questão do armarinho. O Benicinho tá aqui tomando um shortinho do dia, gente. Porque tava frio, eu precisava esquentar meu lombinho. Ai, que bonitinho. Aí ficou assim, ó. Praticamente o armarinho se ocupou inteiro de sapato. Mas aí, a hora que a gente for passar alguma coisa pra cá, aí a gente se organiza novamente. É por conta das botas, que as botas eu deixei na caixa pra, assim, como elas são um pouco mais caras, então eu fico com dó de deixá-las expostas. Mas ficou assim a organização, preciso lavar todos os sapatos, até porque tava tudo apertado. Quando tava esse armarinho lá no quarto, tava todos os sapatos que vocês estão vendo aqui, tudo naquela prateleira, nas 2 prateleiras de baixo. Então, tava um em cima do outro, acaba sujando, né? Não tem como manter os sapatos sempre limpos. Mas ficou assim o armarinho. Vou finalizar o vídeo aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. Depois vocês deixam aí a opinião sobre as gavetas, que é uma coisa que ainda eu tô encucada. Não sei, gente, se eu vou deixar assim ou não. E aqui, ó, tá a princesinha de vocês, titia, Sadoquechenho, mexendo na barriga da minha mamãezinha, graças a Deus. Então fiquem com Deus, vocês tenham um ótimo dia e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, titias!